Transporte coletivo é tema de audiência pública. Câmara derruba veto a emendas da LDO. Essas e outras informações você assiste agora. Fique conosco, Câmara Notícias está no ar. Os vereadores derrubaram vetos do Executivo a emendas da LDO 2017. O PL 92 de 2016 do Executivo institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o próximo ano. Ao todo, os vereadores apresentaram 56 emendas. O orçamento total do município, incluindo o Instituto de Previdência e Assistência ao Servidor Municipal, o IPASEM, e a Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, deve ser de 1 bilhão. Os vereadores Cristiano Kohler, professor Surcó, Inspetor Luz, Patrícia Beck, Raul Cássio, Sérgio Hanisch, enfermeira Vilmar e o presidente Antônio Lucas, que vota esse tipo de matéria, foram contrários ao veto. Enio Brizola e Gerson Petef estavam ausentes. Com a derrubada do veto, o presidente do Legislativo deve promulgar a lei. Após a votação, Sergião questionou a atitude do Executivo, que já havia publicado a legislação com o veto às emendas dos parlamentares no dia 26 de outubro. Os vereadores revogaram um decreto que trata do recesso entre Natal e Ano Novo na Câmara, por meio de projeto aprovado na semana passada. Os servidores folgavam entre os dias 23 e 31 de dezembro por meio de um sistema de compensação de horas. O decreto também previa uma jornada especial dos serviços administrativos da Casa entre os dias 2 e 31 de janeiro, durante o recesso parlamentar. A proposta é da mesa diretora. O projeto de lei número 94 de 2016 teve sua votação adiada por 10 dias. A solicitação foi de Nasson Luciano. O texto de Antônio Lucas acrescenta ensino médio completo à lista de requisitos para o cargo de assessor parlamentar. O transporte coletivo e a passagem integrada foram temas da audiência pública realizada no dia 10 de novembro. O debate foi solicitado pelo Fórum Municipal dos Conselhos de Direitos e de Políticas de Novo Hamburgo. O requerimento da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. O grupo de trabalho é presidido pelo vereador Cristiano Kohler e conta ainda com Jorge Tachi e Gerson Petef. Na mesa estavam o gestor técnico em transportes na Prefeitura, Humberto Fernandes, o coordenador do Fórum Municipal dos Conselhos de Direitos e de Políticas de Novo Hamburgo, Cláudio Chaab, a integrante do Fórum, Glacira Silva, e o procurador do PSDB, Ney Luiz Sarmento. Chaab frisou que entre as emendas da entidade destacam-se transporte de qualidade e acessível a todos, além da passagem integrada. Outros problemas listados foram a lentidão do equipamento de leitura de cartão e a falta de troco. Fernandes, que é responsável pelo cálculo tarifário, disse que o modelo do transporte em Novo Hamburgo está defasado. Glacira falou sobre uma ação civil pública contra o município devido à ilegalidade nos contratos com empresas de transportes. Sérgio Hanisch disse que há anos os hamburguenses esperam pela licitação. Patrícia Beck apontou que em 2013 indicou ao Executivo a criação de um fundo para o transporte público. Vários participantes fizeram questionamentos e apresentaram demandas, como passe livre para estudantes e a realização de audiências anuais sobre o tema. O procurador do PSDB levará as considerações à prefeita eleita Fátima Daud. A seguir, secretário explica problemas com coleta de lixo. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. A Escola Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho foi homenageada por seus 25 anos de fundação. A iniciativa foi de Cristiano Kohler. O autor do requerimento contou brevemente a história da escola, criada a partir de um movimento reivindicatório da comunidade da Vila Esmeralda. O professor Surcó destacou que os professores estão sempre envolvidos com o trabalho e que a escola é uma referência para a comunidade.
Raul Cássio também destacou a importância da instituição. A diretora, Ana Paula Graef, frisou que as crianças são bem cuidadas, brincam e aprendem e ensinam também. Após as falas, os integrantes da banda da escola apresentaram diversas canções. A Formóveis de Novo Hamburgo foi homenageada por seus 10 anos. A iniciativa foi da vereadora Patrícia Beck. Patrícia destacou o valor dos empresários Valdir e Neuci Ludwig, fundadores da empresa, que vieram do município de São José do Inhacorá e se estabeleceram no bairro Canudos. A Formóveis é hoje uma das maiores empresas de Novo Hamburgo, empregando diretamente 84 colaboradores e com presença em outros 2 estados. O filho do casal e sócio da empresa, Júlio Ludwig, agradeceu emocionado pela homenagem. Os estudantes Lucas Mota Stengel e Daniel Alves de Oliveira participaram da sessão para apresentar o projeto Descarte Vira Arte. Os alunos do SENAC foram convidados por professor Issurcó. Os jovens tiveram a ideia de criar jogos educativos com madeira descartada por empresas locais e buscam apoio para levar a iniciativa adiante. Segundo eles, o descarte é pago pelas empresas, então a ideia é investir na educação das crianças e não em lixões. Após a apresentação, os vereadores Raul Cássio, o professor Issurcó e Enio Brizola destacaram a importância desse tipo de ação. Alunos do colégio Dr. Wolfram Metzler participaram da sessão para falar sobre manifestações estudantis que estão acontecendo na cidade. Arthur Reps e Gustavo Chilton salientaram que o movimento é em apoio aos professores da rede estadual que vem sofrendo com um parcelamento de salários. Os jovens pretendem realizar arrecadação de alimentos em alguns pontos da cidade. Segundo os estudantes, os docentes estão pagando para trabalhar. Enio Brizola, professor Issurcó, Roger Correia, Fufa Azevedo e Patrícia Beck destacaram a importância do professor para a sociedade. O diretor administrativo financeiro da Comusa, Marcelo Machado, e o coordenador de Vigilância e Patrimônio da autarquia, Eric Rosa, prestaram esclarecimento sobre o fim do contrato com a empresa Oriental Segurança Privada. A convocação foi por meio de requerimento do presidente Antônio Lucas. Os empregados da empresa estão com salários e verbas rescisórias atrasados. A terceirizada atuava há quase 4 anos na vigilância patrimonial da Comusa. Marcelo Machado informou aos vereadores que a Oriental apresentou irregularidades fiscais, o que impede a manutenção do contrato e a efetuação de pagamentos. Os vereadores fizeram diversos questionamentos. Patrícia Beck sugeriu o encaminhamento do problema ao Ministério Público do Trabalho e fez um requerimento verbal solicitando à Comusa os contratos com a Oriental e os documentos que comprovariam os pagamentos dos direitos empregatícios. O secretário de Meio Ambiente, Danilo Oliveira, prestou esclarecimentos sobre problemas com a coleta de lixo em Novo Hamburgo. Ele foi convocado por requerimento do presidente Antônio Lucas. Desde o dia 7 de novembro, a empresa Arte, responsável pela coleta dos resíduos residenciais no município, não efetua o serviço. O secretário expôs aos vereadores os fatos que ocorreram desde a paralisação. A empresa abandonou o serviço em um dia e no outro teve 4 caminhões apreendidos pela Justiça. A prefeitura colocou veículos e pessoal próprio para minimizar os problemas de coleta. O município tem um gasto de aproximadamente 800 mil ao mês com o serviço. Hélio Barcelos falou sobre os benefícios em montar uma usina solar fotovoltaica em residências, indústrias e agronegócio. O especialista participou da sessão a convite de professor Issurcó. As placas fotovoltaicas podem ser instaladas no telhado de casas ou empresas. Os painéis captam a luz do sol e transformam em energia elétrica. Segundo Hélio, esta é uma alternativa energética ao alcance de todos. Issur afirmou que o objetivo é mostrar à população que essas tecnologias que antes pareciam estar tão distantes da população podem estar acessíveis. Raul Cássio e Patrícia Beck também elogiaram a iniciativa. A seguir, FENAC é homenageada por seus 55 anos. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaraneh.rs.gov.br.
Câmara realizou sessão solene em homenagem aos 55 anos da FENAC. A iniciativa foi de Fufa Azevedo. Fufa Azevedo destacou que vários municípios da região se juntaram para criar a FENAC, que a torna uma entidade com senso comunitário. O vereador também falou sobre o sucesso da instituição, contrariando a ideia comum de que empresas públicas estão destinadas a fracassar, incluindo a homenagem como exemplo de superação. O vereador Gerson Petef foi homenageado por meio de requerimento pelos 35 anos de atividades como médico da Prefeitura de Novo Hamburgo. A iniciativa foi de Raul Cássel, que também atua na saúde do município. O autor destacou que neste mês Petef encerra sua carreira no serviço público, por motivo de merecida aposentadoria. Ele atuou nas unidades básicas de saúde do município, tendo uma grande trajetória no bairro Primavera. O vereador agradeceu a iniciativa. Os demais parlamentares presentes pediram para também assinar o documento. Veja agora as indicações e os pedidos de providências com o repórter Alisson Mota. Na semana passada, os vereadores apresentaram 45 indicações e pedidos de providências. O professor Surcó pede fechamento da parte superior ou abertura da parte inferior das placas de sinalização. Segundo o parlamentar, a água da chuva tem se acumulado nestes lugares, criando focos de mosquito. Ele também solicita reforço do policiamento nas imediações da rua João Amando Schilling e providências quanto à infestação de mosquitos e moscas nas proximidades do cemitério municipal. Jorge Tache repassa ao Executivo diversas demandas da comunidade, como colocação de postes com lâmpada na rua Flamengo, implantação de uma sinaleira na Avenida 1º de Março, esquina com a rua Leopoldo Vazum, disponibilização de internet gratuita no Parque Floresta Imperial, asfaltamento da rua Otília Francisca Ramires e conserto de infiltração em calçada na rua Guia Lopes. Patrícia Beck reivindica desentupimento de bueiros e manutenção do encanamento no corredor 1 da rua Ana Nery, troca de lâmpada na rua Frederico Westphalen, limpeza em frente à escola Eugênio Nelson Hitzel e operação tapa-buracos na rua São Leopoldo. Na São Luciano, busca instalação de uma praça infantil nas dependências do campo do Botafogo, conserto de infiltração na rua Apareci e desentupimento de bueira na rua Alfredo Marotsky. Inspetor Luz pleiteia capina e limpeza na rua Bom Princípio, próximo à escola João Ribeiro, remoção de entulhos nas ruas Paraguai e China, entre outras. Troca da placa de identificação na rua Alcina Pacheco Martins e operação tapa-buracos nas ruas Vidal de Negreiros e Bruno Werner Storck. Raul Cássel pede recomposição asfáltica na rua Lucas de Oliveira. Sérgio Hanisch solicita desobstrução de canalização e limpeza das bocas de lobo na rua Santo André, esquina com a rua Curitibanos. Vistoria da Diretoria de Iluminação Pública na rua Idaulino Lima dos Santos. Conclusão de asfaltamento na rua Bolívia e operação tapa-buracos na rua Herculano. Enio Brizola busca troca de tampa de bueiro na rua Gravataí, em frente à Escola de Música. E por fim, o presidente do Legislativo amburguense, Antônio Lucas, pleiteia canalização na rua Jacob Gerhardt e troca de lâmpada na rua Flor de Lis. Essas foram as indicações e os pedidos de providências da última semana. Veja as atividades que acontecem nesta semana. Na sessão de segunda, dia 21, o secretário de Segurança Pública, Felipe Nunes, a diretora da Guarda Municipal, Loreni Pereira, o consultor do BID, Wagner Moura, e o coordenador do Observatório de Segurança Cidadã, Eduardo Pazinato, devem participar da sessão. O convite é de Enio Brizola. Na sessão de quarta, dia 23, os estudantes Mariana Petef e William Bax recebem reconhecimento pela elaboração do projeto Smart Braille Autonomia na Ponta dos Dedos. Já os alunos Caroline Beatriz de Melo, Marco Vinícius da Silveira Hag, Pedro Marques Jäger e Ivan Peter Lambe serão homenageados pela conquista de prêmio na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A iniciativa é de Gerson Petef. Na mesma data, o diretor de licitações, Pedro Santos de Azevedo, deve prestar esclarecimentos sobre o contrato 79 de 2016. A convocação é de professor Surcó. Na quinta, dia 24, a Câmara promove sessão solene em homenagem à Universidade Fevale pela conquista do curso de Medicina. O evento ocorre às 19h no plenário e a iniciativa é do vereador Enio Brizola. A agenda da Câmara está sujeita a alterações. A democratização da mídia foi tema de palestra promovida pela Escola do Legislativo.
O assunto foi abordado pelo jornalista Pedro Luiz Osório, que é mestre em Comunicação e Informação e doutor em Ciências Políticas. Osório frisou que ainda não há muitos espaços de debate sobre o tema no Brasil. Segundo o professor, não há políticas públicas de comunicação e, assim, os meios podem agir como acham mais conveniente. Citou grupos como Band, Globo, SBT e afiliadas como os donos da mídia, pois dominam diversos veículos de comunicação. O docente falou ainda sobre espetacularização da política e instrumentos de democratização. Após a exposição, os participantes fizeram diversas perguntas ao palestrante. Acompanhe as notícias do Legislativo no portal.câmara.ns.gov.br ou nos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.